Olá, Maria! Sejam muito bem-vindas ao podcast Super Bloom, o podcast do Movimento das Marias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e enviar esse podcast para todo mundo, porque o nosso bate-papo hoje vai ser incrível. Mas antes da gente falar do nosso bate-papo, também vai lá no Instagram, @Movimento das Marias, tem muita novidade bacana para você. E @Move das Marias no TikTok. Segue a gente por lá e fique por dentro de tudo que tá rolando no Movimento das Marias. Falando de hoje, Daís e eu, uma do ladinho da outra, é o quê? Convidada. Muito especial. O bate-papo de hoje está imperdível. Fica aí. Hoje nós vamos conversar com a nossa amiga Bruna Fiorotti. Ah, fica chique. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, meninas. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que incrível que tá esse ambiente, de verdade. Que bom. Muito, muito feliz por você estar aqui. Se apresenta para quem não te conhece, Bruna. Me apresento. Então, eu sou a Bruna Fiorotti, pessoal. Eu sou casada com o João Vitor há 12 anos e contando. Temos 2 filhos, o Pedro, de 8, a Elisa, que vai fazer 6 aninhos já. São os amores das nossas vidas. Sou ministra de adoração há mais de 20 anos. Gente, Muito as pessoas Ela vão começar a começou cedo. contar. Eu não cedo. sou velha, eu Ah, comecei cedo, exatamente. entendi. Daí. Comecei cedo, comecei lá por volta dos meus 9 anos mais ou menos. Minha família é sempre envolvida com música. Trabalho como assistente comercial e administrativo já, fiz faculdade de administração, mas o meu chamado, a minha paixão sempre pulsou para a área da música. Hoje eu sou líder de Ministério de Louvor, que mais? Aplico treinamento para ministros, tenho um projeto musical chamado Som dos Pequeninos, junto com os meus irmãos, tenho um projeto musical com o Ministério de Louvor da minha igreja, que é o Tzion Music. Que mais? Meu Deus, isso, são são muitas muitas coisas. É muita coisa. Sou dona de casa, sou mãe, sou intercessora. Meu E é Deus. isso, palpa toda a obra. Glória a Deus. Conta pra gente um pouquinho, você falou que a sua família toda, né, tem essa veia artística, Tem. né? Não necessariamente no louvor, né? Não Mas necessariamente no louvor. artística. Sempre foi assim? Desde pequena vocês transitaram aí nesse movimento de adoração, Sim. E o legal é que a música na minha família, ela passou por um processo de restauração. A gente ouve as histórias do meu avô paterno, ele era boêmio, né? Ele tinha uma banda de chorinho, né? Que é naquela pegada com cavaquinho, bandolim, e tocava nas noites na Bahia. E aí, quando ele vem para Cristo, isso é renovado, transformado. E todos os meus tios e tias, né? Principalmente da minha parte paterna, aprenderam a música já na luz. Ai, que legal. E aí eu cresci com meu pai, os meus tios, meus primos. Quando meu pai conheceu a minha mãe, ela também era ministra na igreja dela. Então era música o tempo todo em casa. Os ensaios aconteciam na sala, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tomei um choque, inclusive, literalmente um choque elétrico, eu fui servir água pro meu pai que estava tocando baixo. Eu estava descalça e minha mão estava molhada. Aí eu dei água para ele e eu tomei um choquezinho. Mas essa minha lembrança é boa, não tem, sabe? Enfim, então, a música sempre esteve presente na minha casa. Eu sempre fui rata de igreja, né? Neta de pastor, sobrinha de pastor. Então, os meus pais ministros. Então, eu estava sempre na igreja, nos ensaios, nos congressos, nos seminários, nas cruzadas evangelísticas. Então, cresci nesse ambiente que eu sou apaixonada, inclusive. De adoração, né? Ambiente de adoração. A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, Sim. se tem verdadeiro, Tem é uma porque falsa. tem uma Tem falsa falsa, adoração. tem. O que para você, que já vive, respira a adoração, o que para você seria uma adoração verdadeira e uma falsa adoração? Então, aí a gente tem algumas camadas, né? Por exemplo, a gente consegue perceber uma falsa adoração na motivação errada. Às vezes a pessoa parece que está fazendo tudo
certo, né? A performance A performance tá dentro do... ok, tá dentro dos padrões, né, que a gente Uhum. entende que a adoração precisa acontecer. Mas a motivação do coração dela tá errada. E no que tange ao reino da luz, a motivação conta muito ponto, né? Não é à toa aquele ditado que diz de boas intenções o inferno está cheio, porque tem um jeito certo de fazer as coisas com a motivação certa também. E o Senhor teve essa preocupação de nos ensinar isso, né? Quando ele vai dar as instruções a respeito de como que as coisas precisavam ser feitas, a intenção tá junto. Tanto que quando Jesus nos ensina a orar, e ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Ele já mostra a intenção daquela oração que ele inicia. Nessa oração, Senhor, nesse meu pedido, que o seu nome seja santificado, que o seu reino seja expandido. Então, é um bom filtro. Então, se a adoração que eu estou erguendo ao Senhor agora, seja no formato de música, seja no formato de intercessão, não importa, mas se aquela adoração que eu estou rendendo ao Senhor vai santificar o nome do Senhor, vai expandir o reino do Senhor, né? Vai estabelecer a justiça do Senhor, a vontade do Senhor vai estar sendo feita naquilo que eu estou fazendo, então significa que a minha adoração, além de estar sendo feita corretamente, ela está com a motivação correta. Não é para me engrandecer, não é para estabelecer o meu reino, a minha vontade, os meus ideais, né? Não é para a realização do meu sonho, mas é sim para o cumprimento da vontade de Deus. Então, para mim, esse é o filtro principal. A adoração que eu estou erguendo, ela só é verdadeira se a minha motivação estiver também correta. Além do ritual certo, a motivação certa. E você teve, mesmo vivendo e crescendo num ambiente cristão, você sentiu que no seu processo de crescimento teve um antes e depois aí que você de fato compreendeu isso sobre a verdadeira adoração? Porque a gente ouve algumas pessoas falando, eu nasci num lar cristão, eu vivi num ambiente cristão, mas chegou um determinado tempo que eu entendia algumas coisas. Eu fazia no automático, eu fazia porque eu via, Sim. mas chegou um determinado momento que não, peraí, virou uma chave e agora é diferente. Teve isso com você? Teve. Eu lembro que eu tinha 14 anos de idade. Nós estávamos em Feira de Santana e congregávamos numa igreja que o irmão da minha mãe era o pastor. E aí eu lembro que num culto de domingo ele focou em falar para os adolescentes, né? E ele falou, porque como a maioria da gente que estava lá era gente que era crente desde criança e tal. E aí o Espírito tomou ele falou, eu lembro das falas dele de uma forma muito clara. Ele falou assim, vocês... era tudo primo também, né? Então, era família. Família, todo mundo família. Vocês, eu sei que vocês são crentes de berço, mas vocês passaram a vida de vocês vivendo o evangelho baseado na crença dos seus pais. E é normal e faz parte. Mas agora vocês estão entrando numa fase em que vocês precisam decidir por vocês mesmos, buscarem as experiências de vocês. E aqui eu falei, gente, é verdade. Os meus pais me deram uma base sensacional, e vocês conhecem eles, né? O Moisés e a Joilda, vocês. Eles nos deram uma base de fé muito firmada. Mas, querendo ou não, estava na hora de eu começar a dar os meus primeiros passos. E foi com 14 anos que eu fui na frente, confessei a Cristo na frente de todos. E com 16 anos, me batizei. E, claro que nesse meio tempo, né? Hoje eu tenho 32 anos, tive alguns percalços no caminho, na minha experiência com Cristo, altos e baixos, mas foi naquela fase que eu percebi que eu precisava correr atrás das minhas experiências e experimentar o que Deus tinha para a minha vida individualmente. E já estava participando de ministério de louvores e tal, e já tinha a ideia de que eu realmente precisava viver aquilo que eu cantava, porque eu via o meu pai, né? Ele sempre foi mais musical, fazia muito isso. Eu via ele no quarto dele chorando com lágrimas diante do Senhor, ouvindo as canções que ele ia ministrar. Incrível, então, né? essa ideia de precisa ser real para mim antes de eu ministrar para o povo, né, para a igreja em si, sempre foi muito clara. Tanto que eu nunca tive muita dificuldade com isso. Eu entendo que tem gente que tem, né, que veio de uma outra realidade, mas a minha realidade
me ensinou desde cedo que primeiro precisa ser verdade em mim, precisa ministrar o meu coração, para que eu tenha algo para liberar para o povo. E é isso. Eu queria até aproveitar a sua fala e a sua presença aqui, porque é até algo que eu tenho uma dúvida sobre isso. Você está falando sobre ministrar o louvor e tudo mais. E a gente sabe a importância da técnica, né, nisso, do estudo. Uma vez eu vi na Paula Valadão falando assim, quanto mais você estudar e quanto mais técnica, mais você permite o Senhor trabalhar na sua vida, porque, por exemplo, ela está falando sobre cânticos proféticos. Então, quando você tem uma equipe que tem uma técnica boa, além de todo o entrosamento, eles fluem muito mais Facilita, né? fácil. Mas eu percebo que em alguns contextos, essa preocupação com a técnica limita muito essa questão de uma adoração. E eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, quando você está lá servindo, você é como um garçom. Você não interage naquilo dali. Tipo assim, o mover está acontecendo. Você está ali com a bandeja, então assim, é a sua técnica. Você é responsável por conduzir ali para mas aquilo funcionar. não é sobre você, então você tem que se preocupar com a técnica, com fazer dar certo e tudo. Você não pode, vou largar aqui o violão e vou, né? Sim. Mas não indo para esse extremo de largar Sim, um instrumento, mas qual é o limite ali? Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim, não, porque eu estava tão concentrada ali e tal, que eu nem ouvi o que estava sendo dito de uma ministração e tudo mais. Qual é o limite? Então, eu acho que o que precisa ser um absoluto para todo ministro é que esse ministro está sujeito à liderança do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, ele precisa se lembrar que o Espírito está sujeito ao profeta. O nosso Deus não é Deus de confusão. Então, eu preciso estar alinhada tecnicamente, né? Isso é indiscutível, indiscutível, porque senão a gente atrapalha mais do que ajuda, né? E a gente, como ministro, precisa lembrar que o nosso papel é igual o de João Batista. A gente é amigo do noivo, a gente prepara o caminho. Depois que o noivo chega, a nossa função praticamente termina. A gente sai de cena e deixa ele. Mas eu não posso ficar a par do que está acontecendo no ambiente como um todo, porque senão eu vou atrapalhar. Porque, como ministro do Ministério de Louvor de uma igreja local, eu estou sujeita à autoridade do pastor da igreja, eu estou sujeita à autoridade da pessoa que está organizando aquela reunião, aquele culto. Então, é literalmente um serviço. Eu estou prestando um serviço. Então, eu preciso confiar que a pessoa que está liderando aquele momento está debaixo da liderança do Espírito Santo. Ou que o pastor, né, está debaixo da liderança do Espírito Santo. Assim como eu também estou. E nós somos um corpo. Então, eu me submeto às lideranças que estão ali. Na minha igreja, o pastor tem muito a mania de termina assim, né? A pregação, ele faz assim, louvor, socorro. Aí a gente sobe e começa a ministrar algo, né, que se encaixa ali com a palavra, para criar realmente uma atmosfera profética para que o Espírito Santo continue trabalhando o tema nos corações. Isso. E aí, é meu papel estar sensível ao Espírito Santo, mas também atenta ao pastor. Às vezes acontece dele pedir pra gente diminuir o volume, aumentar o volume, repete a música e vai dando os sinais. Essa organização não significa que a gente está presa a uma técnica, não. Ou limitando o Espírito Exatamente. É justamente a gente com a intenção de contribuir. Exatamente. Nós estamos servindo ao corpo de forma organizada. Isso. Entende? Todos ali atentos Todos aos comandos. Isso é tão interessante. Como uma orquestra mesmo, Exatamente. Né? Eu tinha ouvido uma vez uma pessoa falar assim, não, se você tá ministrando, você não pode ficar fechando o olho e tal. E eu achei assim, gente, como assim? A pessoa não pode fechar o olho. E aí eu fui em um culto em que o pastor, ele tava assim, acho que eu quero falar, e a pessoa tá lá. Ela entra no quarto Ela secreto. Entrou, exatamente. E aí eu entendi, é por isso que eles estavam falando. Exato. Porque ele entrou num lugar ali que ele não percebeu que eu tinha um comando para ele desacelerar. Mas pode ser que eu esteja errada, mas vou compartilhar aqui. Existem
momentos e momentos, Existem né, Bruna? Por momentos e exemplo, momentos. você tá ali no momento do louvor, que é aquele momento de tantos minutos, né, de Adoração adoração. corporativa e em Aí, unidade, sim. ok. Mas quando o pastor entra para poder falar, para poder intervir, eu acho que aí não caberia você ficar de olho fechado, porque Exatamente. você tem que estar atento àqueles comandos. Exatamente. Não seria E mais ou menos assim, assim? já aconteceu. É porque ele nem viu que o pastor subiu, amiga. Ah, sim, sim. Aí, Ele, tá vendo? ele nem viu que o pastor subiu e estava Uhum. pedindo porque ele continuou Então, naquele no, momento, no que entendeu? tange no momento corporativo, eu preciso entender que eu não estou no meu devocional. Uhum. No meu, entra no seu quarto, fecha a tua porta, Uhum. que teu pai que te vem em secreto te responder. Não é isso. Uhum. Eu estou no momento de adoração corporativa, dando graças a Deus no meio da congregação. Uhum. Então, eu preciso respeitar que há uma liderança e eu, como ministro, eu preciso me submeter a isso. Não é porque eu sou líder, né? Worship leader, que tá na moda agora, que eu tenho, que eu tô liderando tudo. Não. A minha liderança, antes dela, tem a liderança do Espírito Santo, tem a liderança do pastor da igreja, tem a liderança do líder do momento, e eu preciso respeitar isso. E isso não pode, inclusive, não é uma limitação do que eu posso, do que eu não posso, mas é uma organização. E se eu não estiver bem com isso, na hora que o pastor der um sinal, eu vou me sentir ofendida. E aí, e se eu estou me sentindo ofendida, significa que eu preciso rever o meu conceito de submissão e serviço. De que o que eu faço ali, como ministra de adoração, é um serviço à igreja e a Cristo. Então, eu preciso entender que o meu lugar é limitado, sim. E tá tudo bem. Porque no corpo de Cristo, cada um tem a sua função. A minha função é na música? Ok. E é só isso aqui. E é maravilhoso quando você entende o seu chamado e que esse chamado implica em servir ao outro. Eu tô ali para servir ao outro. Então, se o pastor subiu e pediu aquelas músicas, os pastores têm disso, né? Tem. Pede umas músicas das antigas, ou uma música que tá fora do meu gosto pessoal, normalmente acontece, eu tô ali para servir. E se eu não faço isso com alegria, entra no princípio da motivação errada. Aí eu passo a ser uma falsa adoradora, e se Deus está ali naquele momento me procurando, ele não vai me encontrar mais. Nossa. Então, nossa, isso é forte. Isso é tão sutil, né? Que Meu você Deus. pode começar no lugar sutil. certo. Uhum. E aí, por conta de de uma repente, emoção ali. Satanás vai e encontra uma Uma brecha. brecha. E Satanás Meu sabe Deus. onde aperta, né? Cristo tem uma fala, não vou lembrar agora o texto, péssimo para lembrar capítulo, mas ele diz assim: aí vem o príncipe desse mundo, século, né? Mas ele não tem nada em mim. Ou seja, Satanás não tinha onde apertar em Cristo. Mas na gente, Satanás tem onde apertar. E sabe. Já sabe os onde. botões. Sabe? E a gente que é artista no sentido de produzir arte, a gente tende a ser mais sensível mesmo. E onde que ele mexe? No ego. Poxa, na hora que eu ia fazer aquele solo, o pastor mandou parar. Logo essa música a gente Que não eu gosto ensaiou. tanto. Como é que o pastor pede essa música? Nada a ver. Entende? Aí mexe no ego. Toca nas... Na ferida. Toca na feridinha, assim, porque ele sabe que é sensível. Então, é muito importante para nós, ministros, seja da dança profética, seja, né, instrumentistas, vocais, back vocal, coral, não interessa. Você mexe com a arte dentro do templo, você é um levita, sinto muito te falar. Você é a mesma função ali. A gente precisa tomar esse cuidado de ter uma identidade bem formada e um entendimento claro de qual que é o seu papel no corpo. Porque Satanás sabe onde apertar. E ele investe pesado. Tanto que, se você parar para pensar na história da música em si, tipo, a música foi Deus que criou. Deus é o criador de todas as coisas. Satanás não tem o poder de criar nada, ele tem o poder de corromper, ele tem o poder de manchar. Mas aí Deus cria a música. Esse negócio tão misterioso, né? Por mais que a gente estude música e entenda partituras e notas e melodias, o mistério completo a gente não entende, porque veio de Deus, e Deus não cabe numa caixinha. E aí Satanás vem e entra. A palavra de Deus, Gênesis 4, vai contar a história de Jubal, que é o neto de Caim. Ele era o pai da música, mas é porque ele pegou a música e comercializou.
né? Caim não podia plantar mais. A família dele tinha perdido isso quando eles saíram da presença. Então, ele cria a primeira cidade, né? E nessa cidade coloca ali os seus familiares para produzir artefatos, mercadoria para vender, para que eles comprassem, né? As frutas, verduras e as coisas que eles não conseguiam produzir mais. Então, o mercado da música começa em Jubal. E aí, hoje em dia, a gente vê que isso foi se corrompendo ainda mais. E a gente sai de uma realidade onde todos os povos tinham ciência de que a música era algo criado para os rituais. Então, os povos, né, que adoravam as deusas da sedução e do amor usavam a música para atrair a manifestação dessas deusas, né, e para que as deusas fizessem as coisas que elas fazem. As nações, né, que mexiam muito com guerra, tinham suas canções para atrair os deuses da guerra. Israel fazia isso também. Sempre que Israel queria que Yahvé se manifestasse como Yahvé Tsavaô, que é o Senhor da guerra, usavam seus tambores. Sempre que eles estavam em festa, usavam canções festivas para que Yahvé se manifestasse daquela forma. Ou precisavam de Yahvé Jireh, Yahvé Rafá, enfim. Dependendo da manifestação de Yahvé, Israel usava determinado tipo de música. Então, a música, nessa época da história, principalmente ali depois da Torre de Babel, né, que tem as divisões, era tida como algo totalmente espiritual e para deuses, né? Era uma ferramenta que os deuses deram para os povos se comunicarem com eles. Hoje em dia, o que Satanás fez? Então, seres humanos, a música é para o seu entretenimento. A música é só música. É para te fazer bem, é para massagear o seu ego, para tranquilizar a sua mente. Então, a ideia de Satanás para hoje, a estratégia dele para hoje, é nos fazer achar que a música É inofensiva. é inofensiva, que a música é entretenimento, que a música não tem nada a ver. Não tem nada a ver você ir para um show, não tem nada a ver você colocar uma música secular aí no seu carro com a sua família, na sua casa. É uma música romântica para você e seu marido, poxa. Tem nada a ver, né? Então, a estratégia dele mudou agora. E aí, isso entra dentro da igreja. Ainda mais agora com os streams, né? Todo mundo tem acesso a tudo. Antigamente, não. Para você ter acesso a alguma música, você tinha que comprar um CD específico, né? Mas hoje em dia... Tinha uma intencionalidade maior naquilo, né? Você tinha que se mover para adquirir. Tinha uma exposição maior. Você não via um crente entrando numa loja e comprando um CD de um cantor secular, porque era muita exposição. Hoje em dia, lá no seu quarto, você abre seu celular e você tem acesso a literalmente, absolutamente tudo que é produzido hoje. Todos os dias, milhares de canções são lançadas, assim, sem critério. Olha, eu querendo destruir as coisas. E aí, Satanás usa desse nada a ver como a nova estratégia de corromper algo que não foi criado por ele. Sim. Definitivamente. E a gente tem visto vários ex-bruxos, ex-não sei o quê, falando que a batida tal atrai Satanás, e dentro da igreja a gente tem ouvido batidas assim, assim, assim. Eu lembro quando era criança, não tinha bateria na igreja. Porque a fala é que a bateria era de Satanás. Era de Satanás. Veio do rock and roll é de Satanás. Mas tudo isso são estratégias que Satanás usa para limitar o povo de Deus a adorar a Deus com tudo que o próprio Deus criou. E ele nos presenteou com isso. Entende? Então, Satanás é inteligente. E o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, pode falar, tá? Não, pode continuar. Então, o povo de Deus, e principalmente os ministros, né, que são que é o povo escolhido por Deus para trazer esse conhecimento para a igreja. É um dos serviços que o ministro de louvor tem. É ensinar o povo que, tipo assim, meu povo, a bateria é de Deus, a música é de Deus, os ritmos são de Deus, dançar e se expressar na presença de Deus faz parte do culto. Do culto. É tanto que no livro de Salmos, a quantidade de comandos que tem, batam palmas, ergam suas mãos, ergam suas vozes, cantem, dancem, Gritem. pulem, gritem. Se a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente vai ver que no céu a adoração é extremamente dinâmica, barulhenta, e que a condenação da Babilônia, acho que em Apocalipse 18,
diz que uma das condenações é essa, que vai deixar de ter música. Meu Porque Deus. Satanás não criou a música. Então, quando o fim chegar, tudo isso que ele tocou e falou que era dele, vai ser tirado dele. Porque toda a boa dádiva vem De Deus. do Pai. Meu Deus. Entende? Então, é tão não dele que no fim não vai ter. Uhum. Uma das condenações de quem vai para o inferno é a falta da expressão artística, porque não é só música, fala dos tamborins, fala de tudo aquilo que tem arte, tudo aquilo que é belo, vai ser tirado da grande Babilônia, porque é nosso, é do nosso Pai, é do Criador do universo, entende? Incrível. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Meu Deus. A música, então, ela é... Deus criou a música, mas ela pode ser um portal tanto para a luz como para as trevas, certo? Pode. E tanto que a gente vê como até uma arma de guerra, Uhum. né? O povo de Israel, qual a estratégia que Deus deu? Não, coloque os levitas na frente, vocês vão Segunda Crônicas adorando. 20, amo essa É passagem. uma estratégia de guerra, louvor e adoração. Sim. A gente vê o profeta, não, chama os tangedores para eu profetizar. Sim. E eu tenho uma experiência, eu tinha, há muitos anos atrás, o hábito, eu já contei isso para algum... Não sei se eu já contei pra você. Eu chegava em casa, eu ligava a televisão e deixava ela lá e Falando resolvia minha sozinha. vida. Só pra ter um barulhinho. Sim, um ruído. O isso tem famoso muitos barulhinho. anos. Eu me lembro que eu estava lavando a louça e eu ouvi algo do tipo assim: vou entrar na sua casa, vou transformar no inferno e tal. Que Misericórdia. isso, gente? Quando eu fui ver, era a música da chamada da novela das 7 que estava lá passando, Cama de Gato. E eu não lembro exatamente a letra, mas eu vou entrar na sua alguma coisa casa, eu assim. vou destruir, tararã, eu vou fazer um inferno, tal. A letra era essa. E aquilo o Espírito Santo falou comigo: você não está sendo uma guardiã da sua casa. Meu Deus. Você está abrindo um portal. Olha a música. E a música, gente, é terrível. Era É demoníaco. destruição. E eu falei, aquele pra mim foi um marco mesmo, de como eu preciso estar atenta. Porque na minha cabeça, eu não tô parando pra ouvir. Não, mas existe um portal ali aberto que está evocando tanto tipo de demônio para dentro da minha casa. E hoje, nem precisa ser cristão, as pessoas já estão explicando o impacto de uma música, até fisiologicamente, na nossa alma, nas nossas moléculas emoções. do Elas corpo. respondem a isso, né? Uma vez eu estava na academia, eu falei, pelo amor de Deus, eu pedi para tirar a música. Não vou falar aqui o nome da cantora, porque, né, tudo é processo hoje em dia, mas era depressivo. Falei, gente, troca essa música, é depressivo. Tinha umas notas, eu não entendo de música, mas você via que vai gerando Não, e a gente que vai ali, andando uma com o coisa Espírito ruim. Santo, quando Não, alguma aí coisa não que- vem da luz, incomoda Incomoda mais. Mas eu vou Incomoda te dizer que até algumas músicas no âmbito gospel, eu falo assim, eu Não não vou são ouvir essa cristãs. música não, porque ela me deixa mal. São gospel, mas não são cristãs. Exato. É, isso aí. Porque o Espírito Santo não vai testificar só aquilo que... Sim. Né? Inclusive, você vai fazer porque, na distinção verdade, entre... A gente coloca os rótulos, É, né? Então, mas assim, não existe significa muita que é. coisa no É, meio sim, gospel com certeza. que não é da luz. É verdade. E aí, amiga, falando sobre música, sobre composição, você é compositora. Eu sou. É. E eu gosto. Não posso Quem negar. conhece Bruna, ouve as músicas dela, assim, são palavras Vindas do céu, vindas né? de Deus, meu Deus. Como é que você compõe? Conta um pouquinho pra gente desse processo. Conta alguma experiência muito marcante, assim, que você teve com alguma composição sua. Eita. Então tá. Eu lembro que a primeira canção que eu escrevi, eu morava no Maranhão. Gente, você andou bastante, Andei. né, amiga? Andei, mas isso Meu é papo para Deus. outro podcast. Mas eu morava no Maranhão. E adolescente, né? Nos picos de drama, assim, de problemas e crises emocionais. Eu lembro que eu estava numa crise emocional. Não lembro exatamente por quê, porque cada semana adolescente tem uma crise. Mas eu lembro que teve uma crise específica que eu entrei no banheiro e ajoelhei. Falei, cara, eu vou ajoelhar aqui, ver o que é que sai. E comecei a orar. E aí disso saiu um refrãozinho horrível. Mas foi verdadeiro, foi sincero. Não tinha técnica nenhuma, mas tinha motivação e tal. E aquilo me marcou e eu fiquei, será que eu dou conta de escrever? Eu já amava música, né? Já cantava na igreja, no Ministério Infantil, com meu irmão.
Mas eu guardei aqui, o falei, ficou muito ruim. Eu guardei. E só quando eu cheguei em Linhares, muitos anos depois, muitos não, eu era nova. Porque parece que há um tempo atrás, mas alguns anos depois, quando eu vim para Linhares, eu cheguei em Linhares, eu tinha 16 para 17 anos. Isso começou a ficar mais forte. Eu lembro que eu cheguei em Linhares com a decepção amorosa de adolescente, sofrendo muito. Quem nunca, né? Quem nunca? E aí eu lembro que eu não conseguia expressar. Não conseguia. Eu não sou muito boa de falar em público, isso é uma coisa muito nova naquela época. Então, eu tinha uma gagueira muito forte, então eu tinha uma dificuldade e medo de falar em público. E eu não conseguia me expressar. E tinha aquela dor na minha alma. Poxa, eu amava tanto. E aí eu lembro que eu fui pro meu quarto, peguei o violão que tinha lá e escrevi uma música, né, botando essa dor minha pra fora. Eu lembro que o meu pai me ouviu cantando. E falou assim, Bruna, vem cá. Pega o violão. Aí eu, canta pra mim aquela música que você tava tocando no quarto. Eu falei, ixi, vou apanhar. Eu acho que estou com problema. Eu acho que estou com problema. E tava ele e a minha mãe. E ele me fez tocar a música pra ele. Aí ele, de onde é que veio essa música? De quem é essa música? Eu falei, essa música é minha. Essa música é sua? O que você fez? Aí ele já sabia a história, né? Por trás e tal. Ficou bom. Eu achei que ele ia brigar comigo. Ele falou, filha, ficou bom. Aí aquela afirmação dele acendeu. Eu acho que posso investir. E de pouquinho em pouquinho eu comecei a escrever algumas coisas. Sempre achava que estava ruim. Sempre achava que estava ruim. Até que, numa sequência de estudos na minha igreja, acho que no penúltimo dia, nós estávamos num momento de ministração profética, inclusive. O pastor tinha descido já, estava impondo as mãos, as pessoas caindo no chão, e a gente fluindo. Daqui a pouco, eu literalmente ouvi o Espírito Santo cantando alguma coisa. Meu Deus! Tanto que eu parei assim, deixei a banda seguindo, mas fui tentar prestar atenção no que era. E eu ouvi, me atrai com seu amor, e eu irei, apesar de mim. E eu ouvi. Essa música é linda. Aí na mesma hora que eu entendi o que ele estava cantando, puxei aqui, a banda foi me acompanhando, né? Os meninos que já caminham comigo Por bastante isso a tempo. importância também da técnica, Exatamente. Né? E do alinhamento dei ali. o sinal para eles, mantém o acorde e segui o barco cantando a música. Gravei um áudio, deixei gravando lá. E aí, no dia seguinte, conversando com a minha amiga Brenda, que é tipo a minha Daíse. A Daíse da Thaís. E eu falei, amiga, me ajuda a terminar isso, porque você estava no Mover Comigo ontem, então a gente tá alinhado. E a gente finalizou a música. No dia, e nesse mesmo dia que a gente finalizou, mostramos pro líder do louvor da época, e a gente cantou a música inteira pro povo, apresentamos a canção pro povo, e a gente ficou cantando aquela música na igreja durante um ano inteiro. Porque surgiu no meio de um mover que a gente tinha vivido como igreja, e então fazia sentido, a gente foi cantando isso. Algum tempo depois, o meu primo gravou ela, vocês podem procurar aí, Júnior Albuquerque, a canção Sobrenatural. E aí, desde então, que eu falei, não, é isso. Isso é um dos braços do meu chamado. Né? Não é só preparar um set list, ministrar aqui, abrir os portais aqui, mas o Senhor está me chamando para algo mais. E eu me entreguei e eu me apaixonei por isso. Amo, de paixão, ser compositora. Acho chique esse tipo. É chique, eu gostei também. Eu sou compositora. E aí, na minha igreja, a gente já passou por várias experiências dessas. De, no momento de adoração profética, sabe? O Espírito fluindo, surge algo. Foi onde veio a canção Nós Não Vamos Parar. Eu ia perguntar sobre essa música, porque para mim essa música essa canção, sensacional. Ela surge depois de 240 horas de adoração ininterruptas na minha igreja. A gente estava no último turno, né? São 240 horas divididos em 80 turnos de 3 horas. E aí, no último turno, a gente não conseguia parar de adorar. A gente estava ministrando aquela canção, Até que o Senhor venha. E eu tinha que entregar para líder,
né, a pastora Lânia, e aconteceu um desses momentos assim que a liderança do Espírito Santo falou mais alto, entende? Então, tanto ela que estava liderando o turno, quanto eu entendemos que era para continuar. A gente se olhou, ela falou assim, vai. E a gente continuou. Nisso que a gente continuou, o meu coração, não foi o Espírito Santo, o meu coração começou a cantar. Nós não vamos parar. E por que é importante eu frisar isso? É porque eu sei que tem uma linha de pensamento entre os compositores que acreditam que composição só pode ser aquela que eu ouvi o Espírito Santo cantando no meu ouvido e veio a canção completa, né? Já vi muitos compositores famosos falando a respeito disso. Eu acredito que o Senhor usa as minhas habilidades. Ele usa aquilo que eu treino, aquilo que eu conheço, para fazer através dos dons que ele me deu. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 45, que é dos filhos de Corá. Eles falam assim, de boas palavras o meu coração exulta, consagro ao rei o que compus. Daquilo que eu contemplo dele, o meu coração se inspira e eu escrevo. Acho que no final do versículo, ele diz que sou como a pena habilidosa. Então, é a minha habilidade, mas não é minha porque é minha, porque ele me deu a habilidade de escrever. E eu posso usar isso. E eu posso usar isso. E o que eu componho, eu consagro ao rei. Então, essa canção, ela veio do meu coração para ele, uma resposta do meu coração para ele. A gente estava num mover de 10 dias, sem parar. Quando falou assim, vai ter que acabar, meu coração falou assim, não! Nós não vamos parar! Tipo isso. E aí surgiu, né, o refrão. E nos dias seguintes, não foi imediato, mas nos dias seguintes, eu e a Brenda, a gente foi pegando tudo aquilo que a gente aprendeu durante os 10 dias, que foram 10 dias falando sobre perseverança, até que ele venha, o poder da unidade da igreja. Então, é uma canção didática. Se você pega a canção, tem estudos de vários dias, assim. Tem um trecho que foi específico, a pastora Lânia ministrou no dia tal, outro texto foi o pastor Josimar. Então, é uma canção didática que surgiu do nosso coração e nós consagramos ela ao rei. E é uma canção que se tornou hino, assim, né? Sempre que a gente está falando sobre perseverança, até que ele venha, não somos os que retrocedem. Aí já... Posicionamento, exatamente, né? Posicionamento da igreja contra as trevas. Então, essa experiência me marcou muito, mas já teve também, tem uma canção que eu sou apaixonada nela, porque ela sempre me confronta muito, que é a canção Zelar. A Zelar eu também escrevi durante umas 240, mas foi num turno que eu estava sozinha. Foi em 2021, a gente estava na meio que pandemia ainda, né? Então não podia reunir todo mundo. Aí eu peguei um turno para ficar as 3 horas sozinha lá em oração. E o tema de batismo de temor já estava queimando no meu coração há várias semanas, assim. O Espírito... Você percebe quando o Espírito está martelando um tema e você liga o YouTube... É aquele tema, vai pra igreja, é aquele tema. Alguém te manda uma coisa que tem a ver. Eu falei, gente, o Espírito quer me batizar com temor. Eu achava que eu temia o Senhor, mas parece que não, né? É um nível maior. Então, exatamente. E aí, eu lembro que quando eu entrei na salinha, que era o turno, eu senti um temor tão grande. Sempre você entra num ambiente e fala assim, o Senhor tá aqui. E aí já te dá aquela vontade de se prostrar. Exatamente. Você começa a se arrepender e a confessar pecados. E eu entrei nesse ambiente. E aí tinha um violãozinho lá. E aí foi um momento que eu bati a primeira nota e veio a música inteira. Uau. Entende? Então já tive tanto a experiência de compor, construindo, de construir algo e de receber o fax. O fax, download, a galera não sabe o que é fax. Recebi o Pix. Automático. Aí, no projeto que eu falei no início do Som dos Pequeninos, é um projeto que inteiramente foi escrito de forma intencional. Não teve um momento profético, nem nada. As composições, você fala, né? As composições. Tem composição minha, tem composição do meu irmão, da minha irmã, dos 2, dos 3. O último que a gente lançou agora, que é Davi e o Gigante Golias. Essa foi uma canção que meu irmão cantava pro filhinho dele em casa. Só a primeira parte, né? O gigante chegou, batendo o pé. Tum, 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 tum.
E aí, dessa canção, eu escrevi o restante, né, para finalizar a história em si. Mas todas são canções que a gente sentou assim, a gente precisa ser intencional. Quais são os temas que nós queremos trabalhar com as crianças? Vamos lá, então. Vamos explicar para quem está vendo a gente o que é o Som dos Pequeninos e como que ele surgiu. Verdade. Gente, o Som dos Pequeninos é uma banda, um projeto infantil, né, de músicas infantis, que eu e os meus irmãos, Natália e Lucas, tivemos a ideia num tempo de mesa, tipo isso aqui que a gente está tendo, só que tinha feijoada no meio. Na casa dos nossos pais. Colocar algumas coisas na mesa. A próxima, quem sabe, a gente traz um café, alguma coisa. E aí, num tempo de mesa, na casa dos nossos pais, a gente teve essa ideia, porque eu e meu irmão já temos filhos, e a gente estava falando como que o conteúdo na internet para criança, o que é bom é extremamente limitado. Limitado. E ilimitadamente, o que é ruim estava disponível lá. Então, a gente estava falando do que era ruim. Falei, caraca, você viu que tem um canal que faz isso e isso? Meu Deus, aquilo é muito ruim. É cristão, é gospel e tudo mais, mas é raso, né, de conteúdo. É como se subestimasse a inteligência que uma criança tem. E é mal feito. Acaba não sendo atrativo, né? Exatamente. E quando era atrativo pelos motivos errados. Cores fortes, movimentos, né, rápidos, aquele negócio que fica piscando na frente da criança. E só não ensinava nada. Era um conteúdo não tão profundo, era um conteúdo raso e mal feito. E aí, papo vai, papo vem. A Natália, vocês conhecem aqui, que é a minha irmã caçula, extremamente artística e criativa, fala assim, por que vocês não fazem? Bruna, você escreve. Lucas, você toca e produz. Aí, eu falei, então por que você não desenha? Combinação. Vamos lá! Exatamente. E aí, a gente começou. A gente tá fazendo de pouquinho em pouquinho, porque os 3 têm projetos, né, individuais. Mas, no final do ano passado, a gente terminou de gravar os áudios do álbum novo. Já tem um álbum disponível, inclusive, se você quiser acessar. É só procurar Som dos Pequeninos no YouTube e nas plataformas de áudio. E agora a gente está finalizando os clipes. Mas cada uma das canções foi escrita de forma intencional. Tem canções que... Tem uma específica que eu gosto muito, que eu já ouvi falar, que é a forma como eu conto a história do Apocalipse para os meus filhos, né? Até o jeito que eu canto é do mesmo jeito que eu conto para eles. Tipo, eu já ouvi falar de um novo lugar que será trazido para nós e Deus habitará entre nós. E eu vou ensinando para eles da Nova Jerusalém, da árvore bem gigante, que é a árvore da vida, o rio que corta a cidade, entende? Então, é um conteúdo importante, é um conteúdo profundo, sem subestimar a inteligência das crianças, porque elas são muito inteligentes. Verdade. Só que na linguagem delas. E De bíblico, forma, né? exatamente. De forma leve, de forma descontraída, mas de forma profunda. Desde já, inculcando nos coraçõezinhos delas verdades absolutas. No novo álbum mesmo tem uma canção que fala sobre a identidade de filho que a criança tem. Que independente se você erra, se você chora, se você faz pirraça, ele te ama. Porque eu lembrei que quando eu era criança, tinha uma canção que me assustava. Que ela era tipo assim, se você faz pirraça, Deus te olha lá de cima de cara feia, porque ele não gosta. Meu Deus. Tinha umas paradas tipo aquela assim. assim, cuidado, olhinho. Com que feio. Meu Exato. Deus do Cuidado, mãozinha no o papai do céu tá olhando pra você. Exatamente. É uma ameaça. É uma ameaça. verdade. Meu Aí a Deus. criança cresce com dificuldade de enxergar Deus como um pai bom que ele é. E a gente nem sabe por quê, mas em por vez quê? de sentir temor, sente Sente medo e culpa. Exatamente. Sim. Exatamente. Aquele medo, tipo, tem que fazer tudo certinho. Porque senão Porque o Papai do papai céu que tá tá no olhando céu pra vai... você. Exatamente, senão o papai do céu vai brigar comigo. É tipo aquela história, tipo, da criança que faz pirraça na igreja, a mãe fala assim, o pastor tá olhando, o pastor não gosta que você faz pirraça. Coitado do Aí a pastor. criança cria uma resistência ao pastor porque a não mãe sabe por quê, plantou né? medo. Então, a gente tenta ser intencional, crendo no poder que a música tem. Né? Porque a música cria cultura, né? Sim. E ela... a gente grava mais uma música na cabeça do que uma pregação inteira. Sim. Então, o pastor, Com certeza. pastor gasta, sei lá, uma semana preparando um estudo e dá aquele estudo Uhum. maravilhoso de 40 minutos. E aí você lembra, boa noite, Aí igreja. o ministro canta um refrão, Você fica a semana inteira. a semana inteira você Agarrado lembra da naquilo. música que foi cantada, mas É verdade. lembrando de
pedacinhos assim da pregação. Então a gente tem na música a oportunidade de pregar o evangelho de forma profunda, marcando a cabeça e o sistema das pessoas que a gente tem como alvo. E a gente sabe que se é conteúdo para criança, a gente não atinge só a criança. A gente atinge a família inteira, a gente abençoa a família inteira. Então a gente ora assim, na hora que a gente escreve, a gente faz igual os coraitas. Rei, tá aqui, escrevi isso aqui. A gente consagra. Carrega isso aqui com a sua vida, carrega isso aqui com a sua unção. Que onde essa canção for tocada, que abra-se um portal e você entre lá e faça o que você quer fazer. Uau. O papel do ministro é esse. é esse. A gente só abre porta. A gente tem uma chavinha na mão. Amém. E a gente tem percebido, nesses últimos tempos, um movimento mais intencional para crianças, né? De você olhar para as crianças, não mais como, ai, tadinho. Não, tá atrapalhando. Não, já não tá na hora de levar para a salinha. Né? Era muito isso, né? E hoje a gente já tem visto uma liberdade mais para as crianças estarem no meio da adoração, Graças a Deus, né? né? De participar daquilo ali. Como é que você tem tido experiências, né, com seus filhos, com relação a isso, a eles estarem nesse ambiente de adoração? Você vê eles respondendo a esse ambiente de adoração? Sim, graças a Deus, os meninos. Até porque eu tenho uma rede de apoio extremamente musical também, né? A influência é forte. A influência é muito forte. Então, eles estão bem ambientizados. Conceitos como abertura de portal, abertura de brecha, para eles já é natural. Normal. Filho, isso aí que você tá fazendo? Tá abrindo portal ou uma brecha? Aí ele, tá abrindo brecha. Porque é uma verdade absoluta para ele, e eu não precisei ficar escondendo para ele o mundo espiritual. Então, eu sempre deixei muito claro para ele. O Pedro mesmo tem um dom de visão. E aí, quando eu e meu marido percebemos isso, e o meu marido é extremamente racional, mas assim que a gente percebeu isso, a gente conversou, precisamos pensar numa estratégia, porque a gente mata o dom dele, né? Ou então a gente vai fazer ele ir pro outro lado da força com um dom desse. Eu não posso deixar Satanás ganhar essa. Então, desde pequenininho, a gente foi incentivando ele. Você tá vendo isso aqui? Ai, mãe, eu tô vendo um bicho ali. Só mandar embora. Esse bicho aqui tá só querendo te assustar, mas quem é maior que ele? Jesus. Então, ele já tem um absoluto, que Jesus é maior. Ele já viu anjos. Então, lembra aquele anjo que você viu, meu? Você pode não estar vendo o anjo agora, mas tem anjo ao seu redor. Usa a sua fé. E na música nem se fala. Então, lá em casa é Irmão Lázaro. Direto. Pedro é apaixonado pelo álbum do Irmão Lázaro. Canções de fogo, como Joquebede. É que o altar tá fumegando. A Elisa também extremamente musical, e todos os dias, pelo menos sempre que dá, né? Às vezes acontece um imprevisto, mas todos os dias, a última coisa que eu faço com eles em casa é ter um tempo de louvor. Então, solta a Alexa, vamos dançar na presença de Deus, a gente vai cantar alto, vai levantar a mão, vai bater palma, vai rolar no chão, para que para eles se torne estranho o não fazer isso. Para quando eles estiverem num ambiente onde limitem eles, né? Isso que seja o estranho, o não normal. Porque na casa deles, no ambiente dos cultos que a gente faz em casa com eles, são sempre assim, interativos, eles participam. E livres, né? Livres, exatamente. Eles também cantam, eles também oram, expõem os seus pedidos, às vezes dão uma palavra. Porque a adoração, porque eles são sacerdotes. Daqui a pouco, eles serão os responsáveis por eles vão precisar saber para onde é que vai agora. Agora que eu sou o sacerdote, né? O Pedro, agora que a Elisa também. A partir do momento que ela se tornar responsável pela adoração dela, ela já vai saber o que fazer. Meu papel é só dar o caminho agora, preparar as bases para eles. Mas eles são... tem canções do Som dos Pequeninos que eu peguei ideia deles. Conversando com eles. A canção é... Eu quero jogar bola, eu vou brincar lá fora. Aí, o que você gosta, filha? Aí eu primeiro listei as coisas que eles gostam, que é jogar bola, brincar de amarelinho, não sei o quê. Aí só fiz botar rima, né? Porque é uma canção. E formou uma canção da forma como eles enxergam que uma criança precisa ser. Criança precisa brincar lá fora. E a ideia de que ser criança é algo bom, que eles não precisam ficar querendo pular fases, porque tem muito disso, né? O menino que já tá querendo ser jogador de futebol adulto, com um celular caro, ou a menina que já quer se vestir igual uma mulher, maquiagem forte, já começa a pensar em namoradinho. E não, a ideia é, tipo, vocês são crianças e precisam aproveitar essa fase do jeito que Deus fez para ela ser aproveitada, com leveza, com brincadeira, com risada e com muita presença de Deus no meio disso tudo. É isso. Você percebe uma diferença entre a adoração das crianças e os adultos?
Tem, eles são mais fáceis. Eles acessam mais rápido esse Muito lugar, mais né? rápido. A gente adulto, a gente aprende umas coisas, aprende uns princípios, né? Aprende uns rituais. A gente fica muito... Uma forminha, Uma né? forminha. Engessado. Exato. A Elisa mesmo, a Elisa tem 5 anos e pouquinho, 5 anos e 7 meses. Ela tá doente, machuca, ela mesmo, na mesma hora ela põe a mão, papai do céu, cura. E daqui a pouco ela vai brincar, esqueceu que tava ferida. A gente não, a gente Cadê o primeiro remédio? vai tomar o remédio. Depois que a situação piora, que a gente lembra de pedir oração pro grupo da intercessão. Não é nem a gente que ora. Pede oração pro grupo da intercessão, entende? Sem saber se o pessoal da intercessão está disponível para orar naquele momento ali e tal. Criança não, criança, ela aprendeu que ela tem livre acesso, ela vai acessar livremente. A gente que bota um monte de protocolo no meio disso. A gente vai crescendo, né? Vai E ficando inteligente complicado. demais. Complicando demais só aquilo que é tão simples. Exato, é por isso que Jesus disse Dependendo que da bem-aventurados os humildes de coração, ou seja, aqueles que abrem mão de qualquer coisa que tenha. E o perfeito louvor tá na Vem boca deles, do som dos né? pequeninos. O som dos pequeninos, isso mesmo. Na descrição desse podcast a gente vai colocar as músicas da Bruna, o som dos pequeninos, então você pode clicar, acessar e ser abençoado com todo esse material que, gente, eu conheço e é É legal. muito bom, é sensacional. E quais conselhos você daria, por exemplo, para igrejas, ministérios que estão entendendo essa visão, igual a Thaís colocou, de inserir as crianças mais nesse ambiente de adoração, que estão querendo, né, discipular uma geração, fazer essa conexão também, porque não é só aquilo. Eu acho que é muito importante o espaço do culto infantil. Sim. Que é para a linguagem deles, Mas né, pra eles também terem é tempo. importante essa conexão geracional, em crianças crescendo e vendo todo aquele ambiente, se sentindo pertencentes daquilo ali. Não é dar toma meu filho aqui um biscoitinho enquanto tá tendo louvor, toma aqui um Toma aqui tablet, o celular. Aham. fica aqui, que agora a mamãe Quietinho, tá fica quietinho. adorando, né? Quais conselhos você daria para talvez uma igreja ou um ministério que está começando nisso aí? Então, não atrapalhe a criança. Quando Jesus disse, né, deixe Não vir, impeças, né? não impeça as crianças de vir até mim, sai da frente. Porque naturalmente a criança vai até ele. Então, se você preparou o ambiente, né, o ambiente está consagrado, só deixa a criança ser criança. Às vezes a gente fica querendo limitar a criança, faz assim, faz assado, experimenta deixar a criança livre e ver o que acontece. Porque a tendência natural dela é ir para a luz. A tendência natural é ir para a luz. Então, prepara um ambiente, seja num culto corporativo, né, com todos ali envolvidos, seja num culto infantil. E deixa a criança ser criança, pular do jeito dela, né? Tem uma canção da Aline Barros, que é aquela criança de Jesus Tem energia para gastar. Eu puxar essa música. Pronto, E é tipo toda assim, a energia vem. deixa, ela vai correr pro lado que ela quer, e isso é ela adorando a Deus na sua pureza. A gente adulto fica Que com um lindo. negócio de, será que eu ergo essa mão? Será que eu ergo essa mão? Será que eu faço assim? Será que eu bato palma? A criança não tem disso. Então, se o ambiente estiver preparado para ela, né, é um ambiente seguro, ninguém vai se machucar, deixa a criança ser criança, porque naturalmente ela vai para a luz, na direção de Jesus. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. gente. Poxa. Glória a Bom, Deus, então gente, incrível. cultivar incrível. esse ambiente de liberdade. Uhum. De liberdade. Porque onde o Espírito do Senhor está, A liberdade. a liberdade. E a gente é que fica limitando, A gente precisa aprender com A elas. gente, na verdade, não é a criança que está nos atrapalhando no culto. Não, é a gente que está atrapalhando a criança a adorar do jeito dela. A gente precisa E aprender. a gente poderia olhar e também fazer como, né? Você já viu no período E ser de- livre como. no período de louvor, as crianças normalmente estão dançando. É. A Aham. Elisa mesmo, quando vem aqui, ela fica... E parece que não estão prestando atenção. Mas estão. Só parece. Mas estão. É. Aí você vê que as crianças estão dançando livremente. Livremente. Joga a perna pra cima, joga o braço e tal. E você olha pros adultos, todos recatados, polidos, né?
E às vezes até incomodados. Incomodados, Uhum. essa criança tá me É, distraindo. cadê o pai dessa criança? Cadê o pai dessa Imagina Opa, sou uma eu. pessoa dessa chegando no céu e vendo aquela adoração extravagante. Então, Meu Deus. olha para as crianças, imita elas. Eu acho que a gente precisa voltar para esse lugar. A gente teve uma experiência há uns dias Uhum. em que a gente estava num ambiente e que crianças de colo, chorando Uhum. e tal. E aí, para mim, isso foi uma denúncia do nosso coração. Uhum. E a gente estava comentando sobre isso. Gente, é difícil se concentrar, né? Com Uhum. a criança chorando e tal. E aí eu falei assim, será que é porque a gente silenciou tanto nos nossos ambientes que qualquer ruído Tem que ser um ambiente Nos silencioso. Nos incomoda, nos atrapalha. nos atrapalha, a gente não consegue se conectar. Mas o problema está na gente. Uhum. Nunca deveria ter sido assim. Será que a gente não está fazendo o que os discípulos quiseram fazer? Que as crianças, gente, criança vai fazer barulho. Vai. A criança, ela vai, de certa forma, tirar aquela ordem ali que o Uhum. adulto coloca. E eu penso que era por isso que os discípulos estavam falando, não, peraí, Tá tá atrapalhando. atrapalhando. Jesus está Uhum. ensinando Vai, e as vai lá crianças pra vai pra salinha. lá. E Jesus, não, Deixa não aqui. impeça, deixa elas virem. Mas talvez a gente está fazendo esse movimento contrário, Uhum. de tá atrapalhando, tá Sim. incomodando. A gente precisa sair desse lugar. E é o que Satanás quer. É exatamente isso, porque isso vai gerando também uma desconexão geracional. Exato. Aí elas crescem Eu não tenho sem ter participado desses ambientes que a gente participa, que são ambientes proféticos de muita presença, Sim. de muita manifestação, mas elas estavam. totalmente E aí fica alheias e muito abaixo. mais difícil depois para elas Fica. aprenderem a estar nesse lugar, Fica. né? Se Porque torna não um é ambiente natural para estranho, elas. Exatamente. E a Uhum. gente também, né? A gente, de uma certa forma, não consegue. Nem a gente se acostuma com elas, nem elas se acostumam com a gente. Aí quando Uhum. chega lá na frente, elas vão achar que o que a gente faz é chato, estranho. não é pra elas. Não se identificam com É. aquilo. Exatamente. A gente tem algumas coisas Pra pensar aprender, pra aí, aprender. e Precisamos repensar. rever alguns conceitos. Isso, exatamente. Bruna, fala suas redes sociais para o pessoal te conhecer, para conhecer seu trabalho, ouvir as suas músicas. Vai estar aí no nosso podcast, mas Vocês vão em igrejas? Como que... Vou. Gente, tem uma coisa que eu amo é servir a igreja de Cristo. Glória não a me Deus. interessa como. Meu Instagram é Bru Fiorotti, BRUH Fiorotti, sem o I no final. E lá você vai encontrar sobre o Som dos Pequeninos, sobre o Tizion Music, sobre a Bruna, né? E eu vivo para servir a igreja. Amém. Vivo para servir a igreja. Eu aplico também, né, debaixo da liderança do meu pastor, treinamento para ministros de louvor, né, entendendo melhor qual que é a nossa função, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente precisa vigiar, o que a gente precisa melhorar, né, porque se a gente não sabe, a gente faz errado. As chances da gente fazer certo sem saber qual que é o certo são baixíssimas. Então, a gente precisa conhecer a palavra, o que é que Deus diz a respeito do nosso chamado. Então, a gente aplica um treinamento para isso. Fora a ministração de louvor, que eu sou apaixonada. o que você não é apaixonado que você faz? É tudo, apaixonado por tudo. Tudo que envolve Jesus. Ai, gente, falando que envolve Jesus. É apaixonante. A gente faz, a gente lava a cadeira, isso lava aí. banheiro, É trabalha e trabalha e trabalha. A nossa alegria é servir. É isso. É servir. O que foi que Jesus mandou a gente fazer? Ai, que bom, gente. Muito Olha, eu quero destruir de obrigada por você estar aqui, Bruna, Muito por obrigada aceitar o pelo convite. Foi muito Muito bom. bom. Muito bom mesmo. Muito bom estar aqui. Gente, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou e foi abençoado, envie para os seus amigos e até o próximo episódio.